Qual que é a dica que eu te dou de autogoverno com a boca? Troque tudo que você tem dentro da sua boca para perguntas. Não afirme, não murmure, não reclame. Faça pergunta. Expectativa ninguém cria aqui. Aí eu aprendi uma coisa sobre a expectativa e você vai anotar. Expectativa nem ativa nem a passiva. O que significa isso? Alguém cria na cabeça dela para você ficar num polo passivo para alimentar a expectativa dela, ou você inverte o polo, você fica criando expectativa nos outros. Eu descobri, eu não crio expectativa em ninguém e não dou para ninguém, a expectativa acabou. Não, mas aqui, qual que é a sua expectativa? Nenhuma, eu estou trabalhando pesado, nós vamos prosperar. Mas que tanto? Não sei, vai depender do tanto de semente que entrar no chão. Mas você tem qual expectativa? O tanto que eu der conta. Por que é bom ser desse jeito? Para você não gastar energia com coisa para ficar alienando os outros, ou ficar pondo o seu coração empenhado. Como é que você fica com raiva de alguém? Eu tinha toda a expectativa que você ia estar comigo. Não, mas eu não te dei isso. Quando eu vejo no ar alguém me cobrando e me pondo na expectativa passiva dessa pessoa, eu já podo na hora. Pode custar a amizade. Alguém fala, pois é, custou a amizade. Não custou, porque a verdadeira amizade só vem depois do caos. Não, pode anotar assim, ó, não existe amizade antes de crise. Não existe amizade antes de crise. A pessoa fala, mas eu confiei toda a minha vida em você. Primeiro, você está mentindo. Segundo, lembra, Salmo 118, versículo 8. Você vai pôr tudo que você tem em Deus. E o que você vai pôr nele não é falar para ele o que você quer fazer. Você vai pôr toda a sua vida dele para fazer o que ele quer, que é diferente. Isso funciona, isso funciona. Mas Deus demora. Não, eu sei que é pequeno demais. Nem em casa eu dei carro para todo mundo, ninguém dirige. Por quê? A culpa é de quem? Responde para mim. Lá em casa todo mundo tem carro. Aprenda o jogo. Você vai comprar uma casa e não souber o que eu estou te falando, você vive a vida mais difícil do mundo. Você vai comprar uma casa, eu tenho que te ensinar isso. Nós que paga para construir, a gente paga 500 mil numa casa. Você quando vai comprar a casa de nós, você paga 1 milhão. Por que você não constrói, hein? Agora você paga 1 milhão, é o dobro daquilo que a gente gastou para construir. É normal, isso é o mercado. Só que quando você vai pagar, você faz o financiamento. Quando você quita, você pagou 3 vezes aquilo que era o dobro. 6 vezes mais do que é para fazer. Ué. Tem alguma coisa de errado com você ou não? Ao invés de comprar uma casa de 1 milhão, compra umas 5 casas, Minha Casa Minha Vida, vende elas, compra o lote, vai fazendo, filho, você vai ficar rico. Ao invés de pagar 6 vezes numa coisa que não faz sentido. Pablo, o que você quer dizer com isso? Sempre tem um otário disponível. Nunca pode ser você. As pessoas não querem instrução, elas querem ferrar com a vida do outro, porque você é bobo. O segredo está ali no coração. Você passou essa fase de ser uma pessoa que perdoa rápido, é bom demais. Quais são os estágios dessa onda de perdão? O estágio número 1 é, não vou perdoar de jeito nenhum, vou morrer com isso. A maioria das pessoas só assim, tá? Não perdoo! Por favor, não! Você foi um canalha! Ou seja, já diminuiu. O coração abre o painel de controle. Ó, aqui estava contando que era para você viver 120 anos, já vou baixar 30. Vai viver só até 90. Porque você vai ficar comprometido, 10% do coração, tal. Não, como você já tem uns 10 que foi canalha com você, vai ser 30% da sua vida. Está decretado! Tchum! O coração já diminui e fala, só vai até 30, só vai até 90. Então o nível de gente, né, que não perdoa é diminuir a própria vida. Segundo tipo de pessoa, é a pessoa que demora demais para perdoar, 10, 20, 30 anos. Não, vou ver. Assiste o Roberto Carlos mais de 15 anos seguidos na Rede Globo e não perdoa ninguém. Mas depois de 15 anos ela fala, não, vou te perdoar. Aí quando vai liberar o perdão na vida da pessoa, tem que ir lá no cemitério da paz, falar com o túmulo, ó, eu te perdoo. Tem esse tipo de gente. Tem o número 3. Leva 1 mês, 1 semana, e fala, esse trem está me fazendo mal, eu não dou conta mais de ser feliz, nem de rir. Eu vou perdoar. Esse é o nível 3. Aí tem o nível 4 de gente. É o seguinte, você acabou de fazer, a pessoa parece que nem tem vergonha na cara. Você acabou de magoar ela, fala, não, está perdoado, sem você pedir. Vem cá. Você tem até medo desse tipo de gente. Mas tem um tipo de gente que eu estou caçando, não acho lugar nenhum. Quer saber quem é? O nível 5? Gente que nem perdoa, porque nem deixa entrar no coração. Tem 2 tipos de perguntas, a pergunta aberta e a pergunta fechada. Vou te dar um exemplo. A pergunta aberta é,
A pergunta fechada primeiro. Pergunta fechada. Você é feliz? A pergunta é fechada. A pessoa responde sim ou não. Você é feliz? Sim ou não? Se a resposta é sim ou não, é uma pergunta fechada. Vamos para a pergunta aberta, que você não abre a dificuldade para a pessoa mentir. Geralmente a pergunta fechada, ela mente imediatamente. Eu te explico por que existe a mentira. A mentira, anota aí que vocês vão passar mal. Mentira é economia de energia, não é só isso. Mentira é economia de energia. Mas eu ouvi falar que o diabo é o pai da mentira. É fato. O que ele quer? Ele quer que você economize a sua vida, para você fugir daquilo que Deus te chamou. Mas no cérebro, tecnicamente, tirando essa espiritualidade toda, a pessoa mente para evitar problemas. Você pega uma criança pequena, você comeu chocolate? O que ela fala? Não! Porque ela não quer ter treta, não quer apanhar, não quer ficar de castigo, não sei o que. Ela está evitando isso. Tem gente que acredita que o diabo está lá do lado dela. Fala não, porque eu quero que você fale. Não é químico. Então uma pergunta fechada induz naturalmente uma pessoa a mentir. Uma pergunta aberta é difícil. Pergunta para a mesma criança e fala assim: o que te levou a comer o chocolate? A criança: eu estava com fome. A pergunta aberta, ela abre os canais do cérebro. A pergunta fechada induz a pessoa a querer cortar a discussão. Você quer, por exemplo, alugar a conversa com alguém, você usa a pergunta fechada, você perdeu o jogo. Quase todas as vezes no método IP eu faço isso e todo mundo fica impressionado, porque eu pergunto para a pessoa: você é feliz? Todo mundo responde: sou. Eu falo: você é mentiroso. Aí começa: o que te faz feliz? A pessoa fala: do trabalho. Eu falo: então se você ficar sem o trabalho, você perde a felicidade? E a pessoa: não, você sabe o que é? Aí começa. A pessoa, quando coloca o trabalho primeiro, é porque está escondendo alguma coisa dentro de casa. E aí você vai fazendo a pergunta até achar o problema. Os judeus ensinam as crianças desde pequeno a fazer o quê? Perguntas. Você quer ter uma boca que é edificadora? Não faça outra coisa a não ser perguntas. Toda vez que você afirma, você está contraindo obrigação para você. Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, todas essas vezes você vai perder seu autogoverno. O autogoverno é o seguinte: cala a boca. É para abrir a boca? Mete uma pergunta. Cuidado com as coisas que você ouve, porque a palavra fala o seguinte: que a fé vem pelo ouvir. Então, você está dentro do ônibus, alguém fala assim: o Bolsonaro não gosta das mulheres. Aí vem na sua cabeça: aí você começa a propagar isso. Tudo que você ouvir, tudo que você ver, tudo que você cheirar, tudo, questione. Qual que é o perfil das pessoas que têm autogoverno? São questionadoras. E quando eu falo a palavra questionador, você acha que é pejorativo. E não é. Não é que você é chato. Você faz perguntas para descobrir a causa. Talvez um dia você vai fazer algum negócio com o Elon Musk, você vai perceber o que ele faz com todo mundo. Ele não quer saber de história. Ele só faz pergunta para descobrir a causa. Assim sou eu nos meus negócios. A pessoa fala: veja bem. Quando falou veja bem, eu já não quero ouvir mais nada. O que as pessoas são doutrinadas? Elas querem o tempo inteiro a ficar dando desculpa. Desculpa aponta sua vida para o passado. Eu quero saber a causa, rápido. A lógica. O que está por trás. O resto eu não quero saber. Eu explico para todo mundo, todo executivo, eu falo assim para eles: no mundo dos negócios, quando as letras sobressaem aos números, significa que você não dominou os números. Eu anotaria isso, porque isso vale milhões de dólares, que eu acabei de falar. Quando as letras sobressaem aos números, significa que a pessoa não dominou os números. O que eu acabei de falar? Se o resultado não está bom numericamente, ela precisa contar frases, histórias e textos, pretextos com contextos. Então ela vai fazer uma sopa de letras para tentar convencer você, porque ela não dominou o algoritmo. Então, no excesso de letras, eu não dominei os números. E gestão, você tem dois olhos. Você vai fazer o que com o olho? Você olha para a gente. Pra você bater qualquer resultado na vida, lembra: gente é mais importante que tudo. Segundo, você conecta essas pessoas a números. Um olho em número, o outro olho em gente. Se você usar seus dois olhos só para a gente, você vai montar uma filantropia, não vai dar lucro. E tanto faz o resultado. Se você olhar com seus dois olhos só para números, você vai matar as pessoas.
Então o ideal no autogoverno, na questão visual, na sua questão de visão, é que você tenha um olho para uma coisa, o outro para outra. E aí tem uma coisa que você tem que entender aqui, ó. Aqui vai ser um cuidado que você vai tomar depois de hoje. Fala assim, ó, sem saber o que eu vou falar, fala assim, eu prometo. Olha o que você vai prometer. O que for ímpar, você vai guardar e vai deixar no seu íntimo isso aqui. Você não vai entregar para os outros. Quais são as coisas mais perigosas daquilo que Deus fez? Ele fez 2 braços, fez 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos. Fez 2 lados, o cérebro tem 2 lados, hemisfério esquerdo e direito. Narina você tem 2, boca você tem quantas? Então cala a boca. De tudo aqui em cima, o que é ímpar, chama boca, é o mais perigoso, é o que muda a vida, o que mata a gente. É o que fala eu te amo e eu vou te matar, é a boca. Fala assim comigo, fala assim, boca é ímpar, é única. Precisa ser guardada, é um tesouro isso aqui. Por isso usa só para edificar, para destruir nunca. Já tem todo demais para ser usado, não seja você. Coração você tem quantos? Pulmão você tem quantos? Pode respirar à vontade. Coração você tem que guardar, só tem 1. Sua genitália você tem quantas? 1. O que você faz com isso? Guarda na sua intimidade. Aquilo que Deus fez que é ímpar, único, guarda com mais cautela. O que tem 2 olhos, checa bastante, ouve bastante. Falar é pouco. Entende ou não? Essas coisas são tesouros que se você não guardar vai mudar a rota da sua vida. Ficou claro ou não?